Bem, bom dia. De hoje eu fiquei de abertura. Então, vamos explicar por que a gente está mudando o formato do fórum, né? Então, assim, como eu tenho já 23 anos de prefeitura, eu vou fazer um pequeno retrospecto, entendeu? Por que a gente chegou nesse formato agora? Lá atrás, acho que a Elisa lembra, o resto é tudo novinho, né? Mas assim, a Elisa lembra. Algumas pessoas que estão aqui lembram, né? Então, assim, era uma supervisão e era um departamento de bibliotecas infantis e juvenis, departamento público, bibliotecas públicas. Esses departamentos, eles não tinham, assim, aquela relação de se encontrar sempre, muito pelo contrário. BIG estava aqui, BP estava lá, aí passou o tempo, juntou os departamentos, né? Só que antes a gente fazia reuniões assim, era uma supervisora e a supervisora chamava todas as bibliotecas para conversar, né? Aí passou essa fase, a gente foi lá para a subprefeitura, aí cada biblioteca ficou isolado no seu recanto, digamos assim, né? Mas aí passou essa fase também, que aí as bibliotecas já não se conversavam, não se encontravam, e em 2007 a gente voltou. Só que em 2007 a gente voltou, já voltou regionalizada. Então as bibliotecas, elas passaram realmente a se encontrar novamente, mas elas ficavam mais dentro da sua própria região. Encontro geral, juntando as 5 regiões, ele não era assim uma coisa tão rotineira, né? Era só excepcionalmente. E aí, assim, melhorou porque as bibliotecas, pelo menos da região, se encontravam, mas a gente ainda não tinha um encontro total. Aí, eu estava tentando lembrar, Glauco, se foi o ano passado que começou o fórum. Foi, né? Não, retrasado. 2010. Então, assim, desde a época que veio a ideia do fórum, eu fui totalmente a favor, porque eu acho que as bibliotecas, elas têm que se encontrar. Elas têm que trocar ideia, elas têm que discutir assuntos comuns, né? Por isso que começou o fórum. No começo, o fórum ele era um misto de fórum e seminário, porque no mesmo dia a gente fazia uma espécie de um mix. Aí, o ano passado, houve uma separação. Fórum e seminário, dias separados. O seminário, seria assim, para informação, trazendo gente de fora, que trouxesse um assunto novo, para conhecimento mesmo, né? Das bibliotecas, dos coordenadores, etc. E o fórum tomou o aspecto de a biblioteca mostrar o que fazia, né? Das bibliotecas terem a oportunidade de mostrarem os seus trabalhos. E esse formato a gente aí depois 2 dias era muito dia para sair da biblioteca, e o próprio fórum decidiu que ia ser no mesmo dia. De manhã fórum, à tarde seminário, e de manhã a gente estava no formato de uma pessoa por região vinha mostrar a sua biblioteca, né? O que fazia, por que fazia, como fazia. E a ideia disso é, uma biblioteca vem e conta um projeto que desenvolve. De repente, a outra biblioteca que está ali na plateia, ela pensa assim, pô, isso daí tá fácil, dá fácil para fazer. Então, aí seria uma disseminar as atividades que dão certo, né? E também aquelas que não deram tão certo, de repente a pessoa pode tentar e já não cometer os mesmos erros que o outro cometeu. Então, a ideia foi vindo. E agora eu passo a palavra para a Roseli, que vai ser a mediadora da mesa e que vai trabalhar agora na parte da manhã. Bom dia. Eu sou a pessoa que adora pegar um microfone e cantar. Deve ser porque eu trabalho na temática de música, mas enfim. Nada. Roseli, eu sou nova no Sistema Municipal de Bibliotecas há 4, 5 meses. Estou na Biblioteca Cassandra Ricardo, que é temática em música. Me convidaram para atuar como mediadora aqui. Eu acho que tinha muita gente interessada, mas eu fui eleita. Aí procurarei fazer o melhor possível, né, neste papel, nesta missão que me foi conferida neste fórum piloto. Então apertem os cintos, porque de fato o piloto sumiu. Vamos nós. Como é que a gente pode organizar isso? Eu pensei no seguinte. Antes de eu chamar as componentes da mesa, eu vou deixá-las um pouquinho mais tranquila. Eu vou introduzir o tema e fazer alguns breves comentários até em relação ao que foi já apresentado a partir de março em relação à pesquisa, o prato de leitura. Mas alguns dados que me chamaram a atenção em função do tema de hoje.
Depois eu chamo as componentes da mesa, faço uma breve apresentação delas, seu currículo, e aí a gente, no ano passado, na verdade, eles afirmam que a leitura é fonte de conhecimento para a vida. 64%. É uma amostra, um dado significativo, né? E é bem amplo, conhecimento para a vida. A partir daí, o que a gente tem? 41% afirmam que se trata, a leitura é uma fonte de conhecimento e atualização profissional, que também está muito em voga hoje em dia, né? Atualização e conhecimento profissional. Né? Como se isso também não servisse para a vida, ou como se o conhecimento para a vida não interferisse no nosso desempenho profissional. Mas, enfim, 36% nessa pesquisa afirmam que a leitura é fonte de conhecimento para a escola. Então, a gente já começa a ser bem pragmático, né? Trabalho, profissão e escola. Né? 21% acreditam que a leitura é uma atividade interessante. E 18% afirmam que é uma atividade prazerosa. Né? Só para a gente ter um pequeno panorama aí da leitura. Só que tem um detalhe. Essa pesquisa define leitor como aquele que, e isso é o dado mais significativo, o leitor é aquele que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Um livro inteiro ou partes dele. Então, esse é o conceito de leitor que está lá. Silêncio, né? Pois é. Aí vamos lá. Era uma questão aberta ou foi fechada? Foi colocado Não, é questão aberta. Ela é aberta. Tá. Vamos lá. Por outro lado, essa pesquisa também trabalha com a questão das bibliotecas. A representação das bibliotecas para esse público, ou o que as pessoas pensam e veem como biblioteca, entendem qual é o papel da biblioteca. Vamos lá. Nessa pesquisa, a maioria, 71%, afirma que considera a biblioteca um espaço para estudar. Então, 71%. Para 61%, é um lugar para pesquisa. Vamos lá. 28% de estudantes, então, também observam, são estudantes, eles observam que a biblioteca é lugar para estudar e pesquisar. 17% apontam a biblioteca como um local para emprestar livros de literatura, especificamente. Aí a gente volta lá em cima com a questão, com o índice dos que veem a biblioteca como um lugar interessante ou prazeroso. Tem aí um diálogo, né? Tem aí uma sintonia. Vamos lá. Enfim, né? Como é que a biblioteca poderia ser um lugar mais atraente? Isso também tem na pesquisa. Né? Eu estou pulando, estou lendo rapidinho para a gente não avançar depois na discussão. Essa pesquisa está disponível, aliás, quem ainda não acessou, é até bem fácil de acessar pelo Instituto ProLivro. Tem coisas interessantes e questionáveis, discutíveis, mas que nos dão também pano para muita discussão. É interessante por isso. Vamos lá. O perfil do frequentador de bibliotecas por essa pesquisa. Claro que a maioria é frequentada por mulheres. Sempre à frente as mulheres, gente, sempre. São as mulheres, né? A maioria das frequentadoras tem entre 5 e 17 anos. Aí a gente volta à questão do público infantil, infanto-juvenil e escolar novamente, né? É a nossa verdade. Pois é, mas já... Não, a questão da idade, da faixa etária. Dizer, ela é tendenciosa. Sim, pode ser. Mas vamos Já lá. foi muito discutido entre nós. Sim. Isso é legal. Até porque houve uma pesquisa também aqui do sistema, né? Eu lembro, foi a primeira vez que eu participei do fórum. Eu até me lembro de alguns dados. Realmente, isso é uma amostragem, é uma amostra, né? Vamos lá. Com relação à frequência, né? A frequência de uso caiu para 7%. Essa pesquisa é comparativa, ela compara 2007 e 2011, na verdade. Então, ela teve uma queda aqui, pelos dados apresentados. Né? E eles afirmam também que 75% da população, por essa pesquisa de 2011, nunca frequentou nenhuma biblioteca. Enfim, como contribuir com programas de incentivo à leitura? Por esse trabalho, por essa pesquisa, né? Que é a meta do Instituto.
Os fatores que fariam com que os leitores frequentassem mais as bibliotecas, ou os usuários, seriam o seguinte: livros novos, melhor acesso, títulos mais interessantes e contar com atividades culturais em sua programação. Então, aí que tá. Aí que tá. A maioria de vocês conhece, né? 75% não frequenta, alguns não conhecem. Por outro lado, se a gente pensar também, né, colegas da mesa, títulos mais interessantes, semana passada eu estava lendo os mais vendidos naquela pesquisa que a Folha faz semanalmente. Né? Qual é o título mais vendido, vocês sabem? 50 tons de cinza. Não só no Brasil, em outros países também. E ele é o mais vendido, né, no formato tradicional, também no formato eletrônico. Né? Porém, na Inglaterra, no Reino Unido, na semana passada, ele foi suplantado por um livro de gastronomia. Então, se a gente colocar tudo isso, né, em discussão, né, como é que a gente pode encarar os desafios de implementar uma política de leitura nas bibliotecas públicas da rede de São Paulo? Para isso, nós temos especialistas. Vamos lá, porque eu estou chegando agora aqui. O antigo formato do fórum. Né? E eu acho que as bibliotecas, pelo que eu tenho visto, e aí é a minha opinião muito pessoal, mas de alguém que já trabalhou em outras secretarias, mas que também trabalhou muito com leitura em outros âmbitos da vida profissional, o que eu vejo é que as bibliotecas se reinventam a cada dia. E se reinventam com base em recursos muito próprios, nem sempre recursos institucionais e institucionalizados, e esse é um grande perigo, né? Porque os profissionais passam, se aposentam, vão para outros desafios, mas a rede fica, né? A instituição fica, o espaço público, né, permeado por políticas públicas, fica, e aí como é que a gente se resolve também? Então eu vou chamar a nossa primeira. Eu acho que é pela ordem alfabética que eu fiz a brincadeira aqui, mas vamos lá. É a Lívia Domingues da Silva, da Biblioteca Pública Meditação. Venha para a mesa. Eu vou chamar todas e aí eu já apresento o currículo, tá? Na sequência, eu chamo a Maria Angélica Martins Costa, que é da Alceu Amoroso. Maria Cecília está aí? Não chegou? Então nós vamos ter que chamar alguém para compor a mesa no lugar dela? Não se assustem. Vamos lá. Na sequência. Olha a minha sequência, não posso perder os papéis. É a sequência das Marias. A sequência das Marias, exatamente. Seria você, Maria Cristina? Não. Cadê a Maria Cristina? Pronto, a Maria Cristina Legrance. Da Marcelo Milier. E a Maria Elizabeth, vamos lá, cadê ela? Nossa! Que veio com torcida organizada, gente, mas podia? Me disseram que isso aqui era muito formal, era uma coisa assim que não podia. Né? Trouxe torcida, hein? Não Legal. quero ficar com o Microsoft na minha cara. Ó, por último, mas não menos importante, foi só pela sequência aqui, eu vou chamar Maria Ayla de Oliveira. Tá bom? Eu vou lá. Nem Maria, né? Vamos lá. Vou apresentar as colegas. Pode ser? Aí eu vou subir aqui. Vamos lá. A Lívia. Cadê a Lívia? Está aqui. A Lívia é graduada em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Nossa, recente, em dezembro de 2008. Fresquíssima. Pós-graduada em Gerenciamento de Sistemas e Unidades de Informação pelas Faculdades Integradas Coração de Jesus, em dezembro de 2011. Ela é bibliotecária na Biblioteca Pública Milton Santos desde janeiro de 2008 e, a partir de janeiro de 2011, é a coordenadora. Está correto? Comecei em 2009. 2009, um pequeno erro, gente. Desculpem a nossa falha. Maria Angélica, cadê a Angélica? Angélica, vamos lá. Maria Angélica Martins Costa, da Alceu Amoroso Lima, certinho? Ela é natural do Rio, formada em Biblioteconomia e Documentação pela Federal Fluminense. Posso falar, turma?
Sorte, né? Turma de 1980. Manda bala, gente. Então vamos lá. Ela vive em São Paulo há 28 anos, trabalhando em bibliotecas e arquivos, tendo permanecido por 17 anos na área jurídica, é isso mesmo? Ela está na prefeitura da cidade de São Paulo desde 2009, correto? Após ingresso por concurso. Ela foi coordenadora da BP, Biblioteca Pública Ricardo Ramos, e desde novembro de 2011 é coordenadora da Alceu Amoroso Lima, correto? Correto. Ela fez o curso de formação de contadores de histórias em 2010. E atualmente faz o módulo 2 do curso de mediação de leitura. Correto? Beleza. Vamos lá. Minha próxima colega Maria. Mais uma Maria. Maria Cristina, vamos lá? Alegrance. Alegrance ou Alegrante? Então vamos lá. Seria no italiano. Então vamos lá. Paulo Sérgio Millier. Isso mesmo? Trabalha na Paulo Sérgio desde 2007. Tá correto. Ela tem formação na área de química. Mas leitura tem que ter química, né? Na leitura, tem que ter leitura na química, enfim, tem leitura em tudo. Corretíssimo. Mas tem um lato senso em controle ambiental, é isso? Perfeito. Atuou na área de meio ambiente por 13 anos na Secretaria do Verde. Aí ela veio amadurecer com a gente. Perfeito, é o lugar certo, gente. Está corretíssimo. Né? Ela está na biblioteca desde 2007. Né? Eu vou citar, ela me apresentou o currículo, eu organizei as informações, mas eu acho interessante citar o que ela disse em relação à biblioteca, ao trabalho da biblioteca. Ela se apresenta desse modo, eu considero super significativo. Tenho uma grande paixão pelos livros e daí vem minha atuação como mediadora e multiplicadora de leitura. Eu creio que seria importantíssimo levantar esse fato, porque acho que realmente é um diferencial para quem trabalha na área de cultura, com leitura, com mediação de leitura. Vamos para Maria Elizabeth? Vamos. Aqui trouxe torcida organizada. Maria Elizabeth. Caldelas Pedrosa, da Pedro Nava. Vamos lá. Bibliotecária graduada pela ECA USP. Mestre em Ciências da Informação pela ECA também. Na área de concentração política e ação cultural. Ela é pós-graduada em Gestão Pública pela UNC, Mogi das Cruzes. Atualmente exerce o cargo de coordenadora da biblioteca. Formada em Administração de Empresas, é isso mesmo? Mas também fez magistério e atuou nessa área por vários anos. Né? Ela atua como mediadora de leitura e é contadora de histórias na Biblioteca Monteiro Lobato, onde promove atividades de incentivo à leitura como narrativa oral, dramatização, oficina de artes plásticas, entre outras modalidades. Correto? E aí eu chamo a Maria Cecília. Vamos lá? Maria Cecília Costa Grande. Da Biblioteca Costa. Estou com uma italiana. Mas é italiano. Vamos deixar. É o meu lado, Marcelo Mastroianni. Da Paulo Duarte. Pode ser? Já começo apresentando rapidinho. Então, a Maria Cecília é graduada em Biblioteconomia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Uma turminha recente, 78, né? Coisinha aí pouca. Pós-graduada pela Faculdade do Noroeste de Minas Gerais, na área de arte de contar histórias, né? Abordagens poética, literária e performática. Ela já foi coordenadora da seção de referência e formação da Monteiro Lobato, é isso mesmo? Ela é premiada, tem vários projetos, idealizadora de vários projetos. Infelizmente, eu não teria tempo de ler todos aqui. Mas é uma pessoa que certamente contribuirá muito aqui com a discussão nessa mesa. Tá? Bom, então, muito obrigada a todas as colegas. Desculpe os erros na apresentação. E, assim, né, vamos pensar que a gente tem 1h30, 1h45 minutos para discutir esse tema. Como é que a gente poderia trabalhar? Né? A palavra está aqui aberta, é livre, mas a gente gostaria de contar com a participação de vocês, porque essa é a ideia do fórum, né? Promover esse diálogo e esse debate. Pode ser? E eu vou controlar um pouquinho o tempo, né? Porque senão a gente... Tá certo que a gente não tem a parte da tarde, poderíamos ficar aqui, não é? Eu acho melhor, né? Fica mais fácil para a gente se organizar aqui. Na verdade, é mais fácil para mim, né?
Pode ser? A gente ouve. Gostaria de destacar também que todos aqui na mesa estamos numa posição de aprendizado de nova experiência. Então, também, se houver mancadas, desculpa de novo. Bom, aí, enfim, as falhas e os acertos das ações dentro de CSMB, na minha opinião, são muitas vezes não consequência de um ato de uma pessoa, de uma equipe, mas de uma história de muitos anos, que tem a ver com o que a Deise falou. A gente vem de uma história de bibliotecas separadas, de não diálogo, cria-se um diálogo, as coisas não mudam da noite para o dia, né? É um processo. Organizei a minha fala em termos de perguntas, provocações, questionamentos e hipóteses, e algumas possibilidades que me passaram na cabeça. Do meu ponto de vista, o centro dessa proposta está nas diferenças de atuação entre as bibliotecas da rede. Algumas podem facilmente a gente transformar, algumas são um pouco grandes e não nos cabem. Mas conquistar um espaço de reflexão e de mudança é substancial para a gente. Acredito profundamente que a rede tem que trabalhar no sentido exato da palavra, ou seja, compartilhando erros, acertos e trabalhando de forma cooperativa, evitando práticas competitivas e tentando ao máximo se complementar e se ajudar. Há uma coisa muito importante a ser pensada. Se um cidadão tem uma experiência de contato frustrante com uma biblioteca do sistema, talvez ele passe a desacreditar no sistema como um todo. Portanto, a responsabilidade é muito grande, nossa. E a busca de melhoria é essencial. Muitas práticas positivas, algumas até surpreendentes, foram apresentadas no fórum, nos fóruns, né? Vou então apresentar algumas hipóteses, do meu ponto de vista, por que algumas bibliotecas, ou todas, têm dificuldade de criar ações e práticas de fomento à leitura, de aprofundamento das relações com os usuários e com a comunidade. Algumas não desenvolvem ações específicas. Então, o que falta? Qual o problema? O que facilita e o que dificulta? Algumas, às vezes, na minha opinião, tudo, viu? Algumas ações são muito pessoais, que é uma coisa que a Roseli falou. Uma pessoa cria, desenvolve um projeto, executa sozinha. Aí ela sai da unidade, se aposenta e o projeto acaba. Porém, em algumas unidades, as pessoas criam projetos, envolvem a equipe e, quando porventura saem, o projeto se mantém, mesmo que alguma alteração tenha sido feita. Será que falta acreditar, de nós acreditarmos efetivamente na função e na importância da biblioteca pública? Às vezes eu acho que a gente não acredita. Será que há uma desmotivação histórica em alguns funcionários do sistema, pois a cada mudança de administração os projetos vão por água abaixo? Uma outra coisa delicada, timidez, preguiça, inaptidão, falta de equipe, isso são coisas que existem. Por vezes, a falta de sensibilidade para trabalhar com a equipe, aproveitando as suas qualidades e aptidões e respeitando suas limitações e vontades. Falta de uma relação extramuros da biblioteca, buscando parceiros e voluntários. A gente realmente acredita que ler é gostoso? Que a leitura é uma forma de lazer? A leitura é um prazer? A gente acredita. Aprender, estudar realmente é bom e agradável? A formação dos profissionais bibliotecários, especialmente, é ampla, mas não específica, nem na área da cultura, nem da leitura. Então, é preciso procurar uma formação. Estamos difíceis? Estamos dispostos? É possível fazer isso? Aí, antecipando a questão do próximo fórum, as diferenças raciais, étnicas, diversidade sexual, diferenças sociais, estamos prontos para lidar com esse público? Ou reproduzimos, às vezes sem consciência, nossos preconceitos e elitismos? Dá para entender? Algumas possibilidades de solução e de enfrentamento. Aí, as minhas propostas.
Sistematização das ações e desenvolvimento por escrito, com os porquê, onde, como, apresentar essas propostas, esses projetos que são feitos nas bibliotecas, se possível, fora do âmbito de CSMB, que é uma coisa que quem me conhece, eu já ouvi umas 1000 vezes, mas a gente vai lá na Biblioteca São Paulo assistir um seminário de uma mulher dos Estados Unidos que faz exatamente o que Perus faz, mas a gente não apresenta. Então, acho que a gente precisa ampliar isso. Discutir a importância e o papel fundamental da biblioteca pública na democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Criar um plano municipal do livro e da leitura, que isso tinha tudo a ver com a fala da Daniela tarde, mas, infelizmente, ela não... Estabelecendo metas, formas, ações, avaliações e espaços de debate, garantindo a continuidade das ações positivas e a correção das nossas falhas. Há planos que nos podem servir de modelo. Trabalhar de forma mais profunda com as equipes, buscando valores, aptidões, características que possam nos ajudar a implementar ações. Mudanças, outra coisa delicada, nas relações bibliotecários-funcionários. Afinal, estamos no mesmo barco. Tem mudado, mas, pelo que os funcionários relatam, houve grandes problemas no passado. Eu não penso. Buscar parcerias que tomem para si algumas ações da biblioteca. Então, os parceiros fazendo ações na biblioteca. E uma coisa que eu tenho pensado é criar um projeto de voluntariado para fazer ações na biblioteca, nos moldes do Centro do Voluntariado de São Paulo. Eu fiz um curso, é muito interessante, dá para a gente usar e pode fazer todo mundo feliz. E a questão da multidisciplinaridade. Será que não precisamos de mais contribuições de outras áreas do conhecimento, que sejam a partir de cursos, palestras, atuação nas bibliotecas? Fomentar a relação com a academia. Há muitos profissionais de áreas afins dispostos a contribuir com o sistema de bibliotecas. Aí uma grande questão que me pega particularmente, formação literária das equipes. Buscar formas de conhecer o acervo, discuti-lo e etc. Então, muitas vezes, fazer projetos de mediação é difícil. Você tem que correr atrás de conhecer os livros, de conhecer a literatura, de ver o que aquele público... Isso é muito trabalhoso também. E se conquista com o tempo. Olhar para o novo, para as novas estéticas e para as novas formas de se relacionar. O conhecimento e a informação têm que ser buscados constantemente, incansavelmente. É importante buscar atualização e informação o tempo todo. Garantir a continuidade da rede, a discussão das ideias, de pontos de vista e de experiências.